boa tarde meus irmãos, irmão Clínio falando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adoração. Adorar, prestar culto, prestar reverência, é admirar alguém, e esse alguém é nosso Deus. Então adorar é mais do que simplesmente aos domingos e às quartas, e ouvir uma boa música no templo, é mais. Não significa que esses atos não é um ato de adoração, é um ato de adoração, mas significa adorar, significa muito mais. Tem que estar relacionado nos nossos cotidianos, nos nossos trabalhos, nos nossos projetos, nos nossos pensamentos, é muito mais, meus irmãos. Olha o que diz o Salmo 145: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. A cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Adorar, meus irmãos, é muito mais do que ir ao templo. Olha um conceito que eu trouxe aqui de adoração. E assim é como a nossa adoração. Podemos fazer o melhor, mas se não formos o melhor, de nada adianta. Entre o fazer e o ser é um longo caminho. E o eterno Deus está mais interessado no que somos do que sobre o que fazemos. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. E nenhuma máscara resistirá para sempre, pois aquele que tem os olhos como chama de fogo não permitirá a verdadeira adoração. Não permitirá. A verdadeira adoração parte de um coração quebrantado e convertido ao eterno Deus. Adorar, meus irmãos, é mais do que nós pensamos ou imaginamos. Em cada ato que nós fazemos, nós temos que adorar a Deus. Temos que fazer as coisas pensando de que aquilo que iremos fazer está agradando nosso Deus. Porque nas nossas ações, ou nós honramos a Deus, ou desonramos. Seja em palavras, em pensamentos, ou em atos. Jesus afirmou em seu ensinamento: se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-se com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Mateus 5:23-24. Deus não recebe a oferta com o coração machucado, meus irmãos, com o coração cheio de pecado, cheio de orgulho, cheio de mentira, cheio de falsidade. O Senhor não tem como adorarmos o nosso Deus dessa forma. A palavra diz que é para deixarmos essa mentirada, essa falta de perdão de lado para podermos adorarmos a Deus, senão a oferta não é aceita. A oferta é um ato de adoração e tem que ser de coração limpo. Contudo, pode ser melhor se o coração estiver em desacordo com o mandamento do eterno Deus. Ele que tudo vê, orienta que seja resolvido antes para depois se entregue com inteireza de coração, sem culpa ou mágoa. Devemos estar limpos, meus irmãos, para adorarmos a Deus. Adorar é prestar culto, venerar, ter grande apreço, admiração, reverência, amor extremo. E tudo isso é devido ao eterno Deus. Porque Ele merece ser adorado de coração limpo. E com a palavra de Deus diz, porém não simplesmente de atitude, mas de coração. E o coração verdadeiramente ele transbordará em boas e santas atitudes. E devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem certeza na cidade de... Olha o que o relato da Bíblia. Na cidade de Sicar, em Samaria, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, na fonte de Jacó, Jesus estava sentado à beira do poço e começou a desenvolver uma conversa, um diálogo com a mulher samaritana e em determinado momento ele afirmou: mas a hora está chegando e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores, Deus e Espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. João 4:23-24. Adorar a Deus, meus irmãos, é
preciso Deus limpar todo o nosso ser para prestarmos culto e adoração a Deus de forma plena, sem essas críticas que a gente gosta de criticar todos e a todos. O culto está ruim, o pregador está só na carne, só que nós não prestamos culto a Deus em casa, então como que vamos prestar culto com reverência, né, no templo? Nós não cultuamos a Deus em casa, nos momentos que muitas vezes a gente passa pelas dificuldades. Então como adoramos a Deus no templo de forma plena. Adorar em espírito e em verdade é adorar com a vida, é prestar culto em todos os lugares, em todo tempo, em todo entendimento, com todo o coração. O adorador é justo em seus negócios, o adorador não maltrata, humilha, o adorador faz tudo com excelência. O adorador age na verdade, o adorador busca-se a Bíblia em forma de pessoa, o adorador declara sobre si Deus, o eterno Deus, o adorador abençoa, o adorador busca viver em santidade. O culto do adorador nunca acaba, no mínimo o culto começa quando a celebração na igreja termina. É isso que eu estou falando, meu irmão, é isso que nós estamos falando, de que a adoração começa quando terminamos o culto na igreja. Percebe que muitos de nós, a gente na igreja, a gente dá paz para todo mundo, mas na rua a gente é praticamente inimigo um do outro. Usamos daquela falsidade de que não conhecemos, eu não vi, eu virei as costas, eu fico falando de mentira um com o outro. Meu irmão, não te vi na rua, não te vi no lugar, por isso que não falei com você, mas o Senhor que tudo vê, sabe que você está mentindo e que eu estava mentindo, e que precisamos falar a verdade, que precisamos cultuar a Deus em louvor e adoração todos os instantes de nossa vida, porque Ele sabe todas as coisas. Cultuar a Deus é adorarmos em plenitude, e por falar em celebração na igreja, há um momento que é chamado de adoração e louvor, momento legítimo e abençoador, que geralmente é o momento em que as verdades sobre o Eterno são expressas através da música, através da arte. Contudo, na nossa reflexão, a pergunta sempre deve ser: estamos entregando um louvor genuíno a quem de fato é merecedor? Os autores do livro Teologia da Adoração, Ronald Allen e Gordon Born, dizem: adoração é uma relação ativa a Deus, pela qual declaramos sua dignidade. Adoração não é passiva, mas sim participativa. Adoração não é simplesmente um clima, é uma reação. Adoração não é apenas uma sensação, é uma declaração. Adorar é atribuir valor e mérito ao eterno Deus. O ato de adorar, louvar, é declarar quem Ele é, assim como devemos fazer em toda a nossa vida, e não declarar sobre nós mesmos, porque a adoração deve ser dada a quem é digno, e quem é digno é o Senhor dos Exércitos. Técnica e excelência devemos ter, mas nada se compara a unção ou verdadeiro adorar pode ter em Jesus. Só para concluir, meus irmãos, este pequeno discurso, pequeno sermão, pequeno ensino, como você queira bem entender, só o eterno Deus é digno de toda oração. Afinal, como registrou o profeta Isaías: eis que sou o Senhor teu Deus e não existe nenhum outro. Além da minha pessoa não há Deus. Eu te cinjo e te concedo poder, ainda que não percebas que sou. Para que saiba todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno Deus e não existe nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Mando as bênçãos e as maldições. Eu faço absolutamente tudo, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 45, 7, 5, 7. Deus abençoe, meus irmãos. Dê o seu like aí no vídeo, seja generoso, aprenda com o Senhor, aprenda coisas eternas, meus irmãos. A Bíblia é ensinamento eterno, para que você saia dessa mazela, dessa tristeza, dessa amargura, dessa vaidade, dessas coisas que é escuridão na sua alma,
Você tem 40 anos, 50, 60, 70 anos de idade? Se pergunte se você já foi feliz alguma vez. Se você não serve a Deus, se você não tem um relacionamento com Deus, não tem como ter felicidade, meu irmão, porque a felicidade é de Deus, o amor de Deus, a redenção de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, a fé de Deus, a graciosidade de Deus, a generosidade de Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.